Olá! Neste vídeo eu vou introduzir alguns conceitos base sobre a simulação computacional utilizando a dinâmica molecular na metodologia Cassegrain. Simulação computacional. Ela é útil? Para que serve? Serve para complementar aquilo que não é entendido pelos experimentos, ou seja, acontece na prática, mas não é possível se observar, detalhes a nível molecular, atômico. Serve para predizer propriedades, além de induzir resultados mais rápidos, respaldando experimentos. Porém, a escolha de determinada ferramenta computacional depende especialmente das dimensões do objeto investigado. No estudo de macromoléculas biológicas, a dinâmica molecular é uma técnica computacional das mais versáteis, que se tornou uma ferramenta muito útil para a investigação de sistemas biológicos. Com ela, é possível verificar uma alta qualidade na descrição das propriedades relevantes, como estruturas cristalinas de proteínas, difusão em membranas, entre outros. A dinâmica molecular calcula o comportamento dinâmico de um sistema composto por átomos, em função do tempo. Com bases em propriedades macroscópicas observáveis, como pressão, temperatura, energia, entropia, entre outros. Fundamentada nos princípios da mecânica clássica, na mecânica molecular, um sistema de moléculas é tratado como uma coleção de átomos, que são descritos por forças newtonianas. Assim, a partir de um campo de força, que nada mais é que um conjunto completo de potenciais de interação entre essas partículas, é possível se calcular a energia potencial total do sistema, com base na sua estrutura tridimensional. Para citar, os campos de forças mais utilizados são gromos, OPLS, Amber e o Charme. Um típico campo de força é representado pela equação da tela, onde VR descreve a soma de vários termos de energia, incluindo dois termos principais, que são os termos para os átomos que estão ligados quimicamente, onde atuam forças de curto alcance, como comprimentos, ângulos de ligação e ângulos de Edro. E os termos para os átomos que não estão ligados quimicamente, ou seja, desacoplados da mola. São forças de longo alcance, descritas pelas interações de Van der Waals e interações de Coulomb. Definido o campo de força, é possível calcular forças que atuarão sobre cada partícula. Então, através da equação do movimento, gera-se a aceleração das partículas. Integrando essas equações, obtém-se a velocidade. Novas posições e velocidades de cada partícula permite gerar a energia potencial e cinética do sistema. Aplicando-se sucessivamente esse procedimento, obtém-se uma trajetória, um conjunto de posições e velocidades de cada partícula ao longo do tempo, ou seja, a definição de dinâmica molecular. Na dinâmica molecular, dois tipos de abordagem de simulação podem ser tratados: a simulação em nível atomístico, conhecido como fine grain, e a simulação por agrupamento de átomos, conhecida como coarse grain. Ambas as abordagens podem ser implementadas através de pacotes computacionais, como, por exemplo, o GROMACS, o NUMED, entre outros. A partir de agora, todas as figuras apresentadas foram plotadas utilizando o programa VMD. A primeira abordagem, a representação fine grain, é uma representação onde cada átomo é considerado nos processos de interações. Os estudos usando representações fine grain permitem análises mais refinadas das interações entre as moléculas, porém com uma maior demanda computacional e alcançando pequenas escalas de tempo de simulação, o que às vezes se torna incompatível para observação de processos biológicos, como fusão de vesículas, deformação de membranas, entre outros. Nos slides a seguir, podemos observar alguns exemplos de modelagem de nanopartículas utilizando a metodologia fine grain. Neste exemplo, um aglomerado de moléculas tem suas posições iniciais e finais em destaque. Observa-se a presença de moléculas de água em seu interior
Com esse tipo de estudo, pode-se analisar a estabilidade de nanopartículas, que aqui neste caso se mostra estável, diferente de outros exemplos, como estes, onde a deformação da nanopartícula a caracteriza como inestável. Neste outro exemplo, um poro foi formado na nanopartícula, desestabilizando. Na abordagem coarse-grain, é possível realizar a simulação de grandes sistemas complexos por um período de tempo maior. O termo coarse-grain é utilizado para se referir a qualquer técnica de simulação que simplifique um sistema através do agrupamento de átomos. Os exemplos a seguir foram modelados utilizando o campo de força Martini. No campo de força Martini, é realizado um mapeamento nas moléculas de interesse, agrupando-se em média 4 átomos pesados e seus hidrogênios associados. Este agrupamento é representado por um único centro de interação, em uma única esfera. Este mapeamento é conhecido como mapeamento 4:1. Com isso, é possível equilibrar eficiência computacional e representabilidade química. A fim de manter o modelo simples, apenas 4 principais tipos de sítios de interação são definidos, com base no caráter mais ou menos polar do agrupamento em questão. Os 4 principais grupos são polar, não polar, apolar e carregados. Dentro de cada tipo, existem subtipos, que são diferenciados por uma letra, que indica a capacidade de ligação de hidrogênio, ou por um número, indicando o grau de polaridade, a partir de 1 para baixa polaridade até 5, indicando alta polaridade. Num total de 18 tipos de esferas, que permitem eficiente representatividade química. O campo de força Martini tem suas bases em experimentação química e modelos atomísticos, contudo sua filosofia é diferente. Seu foco não está na reprodução acurada de detalhes estruturais de um sistema em particular. O foco está em oferecer uma ampla gama de aplicações, como construção de membranas lipídicas, formação de poros, fusão, interação, design de drogas e sistema de entregas de genes, entre outros. Agora, alguns exemplos de simulações com a transformação de moléculas de fine grain para coarse grain. Neste exemplo, uma molécula com aproximadamente 30 átomos é transformada em 8 esferas representativas. Neste exemplo, foi possível simular uma nanopartícula com 16 tipos de moléculas diferentes. Essa nanopartícula pode ser utilizada para a interação com diversos tipos de membrana, como neste caso, essa membrana simulada com 14 tipos diferentes de lipídio. Neste exemplo, foi acoplado à membrana 2 diferentes tipos de substância, uma substância hidrofílica, em vermelho, e uma substância hidrofóbica, em verde. A substância hidrofílica teve pouca interação com a membrana, permanecendo na parte aquosa do sistema. Já a substância hidrofóbica, ao final de 120 nanosegundos, como é possível observar na última figura, ela penetrou a membrana. Por fim, comparados a modelos atomísticos em fine grain, os modelos coarse grain são mais rápidos em até 4 ordens de grandeza temporal e por isso estão se tornando cada vez mais populares. Apesar da natureza simplista do modelo, ele revela-se versátil em suas aplicações e preciso em suas previsões, combinando velocidade, versatilidade e especificidade química. O objetivo das simulações em coarse grain é obter uma simulação mais realista de grandes sistemas complexos por um longo período de tempo, mantendo assim a física essencial do sistema.